Heidi Lamar, bem-vinda ao Sol por Hoje, Reiki para um Mundo Inclusivo. Tens o curso de Gestão Ambiental e ainda as pós-graduações em Parapsicologia, Fitoterapia e Física Quântica, além de seres mestre de Reiki, é claro. Tens ainda um projeto de voluntariado de Reiki no Hospital Universitário Cajuru para profissionais de saúde, colaboradores e utentes. Este projeto reconhece também que, pela Associação Portuguesa de Reiki, o Prémio Cátia Arnaud de Inovação Reiki em Hospitais. Heidi Lamar, é um prazer estar contigo e, por favor, conta-nos um pouco como Reiki chegou à tua vida e como tocou na sua transformação. Então, João, o reiki para mim bom, na verdade, João, deixa eu estar aqui dizendo o quanto é muito gratificante estar aqui com você, viu? E receber esse prêmio, porque eu digo que o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, né? Então, como que começou todo esse processo do reiki? Olha, faz tempo, viu? Imagine assim, eu com 5 anos de idade, né? Eu já impunha as mãos, mas eu não sabia como que era todo esse processo, sabe, João? E aí, com o passar do tempo, eu fiquei adolescente, né? E eu tinha isso de querer chegar perto das pessoas, mas eu tinha medo, porque eu não sabia o que acontecia, mas eu sentia uma coisa boa de poder encostar nas pessoas. Aí chegou um momento da minha vida que eu entendi que o que eu fazia era imposição das mãos. Aí eu montei uma livraria, aí lá eu arrumando os livros e tal, e chega um senhor e diz assim para mim: Você tem livro de reiki? Eu falei, reiki? O que é reiki? Aí ele falou assim: vou fazer o seguinte, eu vou trazer um livro para você e você lê, você vai entender o que, que é, né? Eu falei, então tá bom, o senhor pode trazer. E ele, no outro dia, ele trouxe um livro que não era assim, era fino, dava para ler rápido e tal. Eu disse: olha, eu vou ler hoje, o senhor já pode vir buscar amanhã. João, ele nunca mais apareceu, né? E ali começou a minha caminhada, né? Nossa, reiki, maravilhoso, já é o que eu faço, mas agora eu vou aprender a técnica, né, de como que é todo esse processo, né? E assim foi minha caminhada, meu amado. Fui fazendo o nível 1, 2, 3 e o mestrado, né? Aí chegou um momento da minha vida que um casal veio me visitar, né, na minha casa e perguntou o que eu fazia, tal. Eu falei, sou gestora ambiental, eu sou mestre em reiki. Mestre em reiki? Eu falei, sim. Você já pensou em dar um curso numa igreja católica? Eu falei, como assim? Daí ela disse, não, é porque lá eles impõem as mãos, mas eles não sabem qual é o processo todo. Eu falei, pode ser, né? Então tá, então a gente vai organizar esse curso e tal e tal. João, quando eles foram embora, que caiu a ficha, né? Eu falei assim, porque eu já era mestre de reiki, mas eu nunca tinha ministrado curso. Eu falei, meu Deus, como que vai ser tudo isso, né? Mas tudo bem, foi indo, foi indo. Aí a pessoa disse assim: ó, o dia do curso vai ser tal dia, tal, e vai ter 50 pessoas. João, imagine 50 pessoas, né? Aí, quando eu entrei no local para eu poder dar o curso, juro, eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Aí, única coisa que me veio na cabeça, né? Mical, me ajude a fazer todo esse processo, coloque palavras na minha boca, porque eu estou sem experiência, né? E o processo foi tão legal, João, que aí tá, daí vamos perguntar assim, tá, e como que foi toda essa parte da iniciação, né? Porque eu sou bem assim, o método antigo, tem que ser iniciado, o mestre tem que estar próximo e tal, né? Aí na semana a gente foi fazendo todo o processo da iniciação. Então eu peguei mais um mestre para me ajudar, então a gente conseguiu fazer todo aquele processo. Aí abriu outras igrejas para ir fazer esses cursos. Então, hoje, assim, com muito orgulho, eu falo para você, eu tenho mais de 2.000 alunos em reiki, porque a igreja, ela trazia, né? A gente sabe muito bem que o reiki não tem uma religião, mas ali se estabelece uma conexão dessa espiritualidade, né? Aí tá, então, como eu fui fazendo, já ficar conhecida nas igrejas e tal, em uma das igrejas que eu já não estava mais participando,
A pessoa disse, uma pessoa do hospital foi lá e disse: vocês não têm um mestre de reiki? A gente estava querendo pôr esse projeto dentro do hospital e tal. Aí foram conversar comigo, eu falei, nossa, é o meu sonho, claro que eu quero, né? Só que antes disso, assim, paralelo, eu estava assim, eu fui para no Brasil tem uma praia que se chama Guaratuba, e lá tem uma igreja que eles perguntaram se eu não queria também participar lá e tal e tal. E eu fui. Hoje existe uma pastoral do reiki dentro desta igreja no litoral. Muito legal também, tudo voluntários, né? Então, esse processo está sendo feito lá também devagar, né? Porque depois que voltou a pandemia, né? E o hospital foi em 2018 que a gente começou todo esse processo lá no Cajuru e Marcelino Champagnat. Daí a gente teve uma paradinha ali na pandemia, e agora em julho nós voltamos assim, ó, com a força total. História Mas longa, né? não, não, história lindíssima mesmo e fantástica, incrível como é que tu tiveste a aceitação dentro do ambiente da igreja, não é? E realmente é tão positivo e espero que seja um exemplo para todos aqueles que nos estão a escutar, não é? Porque depois é um exemplo de liberdade, de igualdade, de respeito entre Sim, todos, não é? Isso é mesmo bonito. E lá está a conjugação que tu disseste, o levar a espiritualidade, não é? Para dentro sim. de um contexto religioso, que é fantástico, verdadeiramente fantástico. Olha, e por exemplo, os teus projetos de voluntariado, não é? Portanto, tiveste estes dois, tiveste mais algum projeto de voluntariado antes? Não, não, do reiki assim, não. Na verdade, até estamos falando em reiki, mas também dentro do hospital são vários voluntários de todas as áreas, sabe? E uma área lá que eu estou bem, falo porque eu estou bem feliz, existe uma área dos palhaços, que a gente leva alegria para eles, né? E assim, como eu sou parapsicóloga, trabalho todo esse processo também mental, né, de a gente melhorar a maneira de pensar, por que que você está nesse hospital, aquela coisa toda. Eu pensei assim, e por que não uma palhacinha? Eles não precisam, eu não preciso ficar falando, porque ali é um outro trabalho, mas eu posso fazer reiki, né? O nosso mestre não dizia que chegaria um momento que nós passaria reiki pelos olhos? Então eu falei, puxa, imagina, eu vou levar alegria e ainda vou levar o reiki, né? Então esse projeto é novo e eu estou bem faceira também. Que bonito, realmente fantástico, muito bem mesmo. Lá está, nós Sim, podemos levar Reiki sempre de alguma forma, principalmente porque Reiki está sempre connosco, não é? E tu fazes sim. mesmo prova disso. Olha, neste projeto no hospital, tu tens assim uma noção de quantos atendimentos foram feitos ao longo do tempo? Então, em 2018, até a pandemia, olha só, nós atendemos 1.160 pessoas, tá? Como a gente começou agora em julho, a gente atendeu assim mês 124, mas eu digo mil o ano, né? E agora em julho a gente começou com mil, não, desculpe, 124. Mas assim, ó, tipo ontem eu estava no hospital, nós atendemos tipo 50 pessoas, tá? Isso manhã, tarde e noite, né? Eu geralmente o meu voluntariado é nas segundas-feiras, faço das 2 às 9 da noite, porque em 2018 nós já estávamos dentro das UTIs e dentro dos centros cirúrgicos, não da sala, mas antessala, sabe? Então, antes dos enfermeiros chegarem aí para a cirurgia, né? A gente organizava eles ali para eles irem bem. Agora a gente vai começar de novo. Até ontem eu recebi uma mensagem da minha coordenadora dentro do hospital, que nós vamos ter uma reunião com os médicos para começar, porque a gente já atende, mas agora vai ser uma coisa oficial, sabe? Então, assim, você vê que. E é incrível, incrível. Ontem eu lá chegava assim, porque ali cada área vem com uma roupa diferente, né? Então vem os verdinhos, vem os vermelhinhos, vem, então eu brinco até lá, vem o tomatinho, vem. E assim é incrível, eles falaram assim: nossa, Ed, veio dois aqui do centro cirúrgico, falou, vai lá fazer reiki, porque tá uma delícia hoje. Então, ontem foi assim muito legal. A gente atendeu muita gente ontem.
Olha, que bonito mesmo. E tu Sim. tens notado, assim, o impacto positivo que tem tido, por exemplo, nos funcionários, no próprio hospital e nos utentes? O que é que tu tens notado, assim, mais, enfim, mais expressável daquilo que a Reiki tem feito por todos? Então, na verdade a gente é bem visto lá, sabe. Quando a gente está passando: "Ai, tem reiki hoje, tem reiki", porque a gente tem uma sala apropriada ali, né, com luz verdinha, um cheirinho gostoso, maca, bem organizado. E é incrível que, como eu falei para você, um passa para o outro, apesar que eu sempre digo: "Ó, temos reiki aqui segunda, terça, quarta e sábado, né". Ah, então eu falei: "Ó, se você", às vezes chega um lá que não, assim, tipo, não tá muito bem, né, aí eu digo: "Olha, você veio aqui, vem no final da tarde de novo, você pode receber reiki quanto você quiser". Isso, o processo em você é muito mais rápido, né, de harmonização. Então eles voltam, sabe, é incrível, eles só: "Olha, posso fazer agora?". "Pode". Então o pessoal, assim, aceita muito bem. E às vezes, assim, porque o hospital é um ambiente, assim, que às vezes está calmo, às vezes está daquele, né, porque, assim, vai chegando pessoas e cirurgias e tal. E tem momento que a gente abre a já estamos atendendo lá, abrimos a porta, tem fila, João. É incrível, é uma felicidade tão gostosa dizer assim: "Puxa vida, olha, eles sabem o que é isso". E aí quando chega pessoas que, porque, assim, eles têm um movimento ali de funcionários, né, ou então aquelas pessoas que estão fazendo estágio, então ficam ali um tempo, vão embora, vêm outros, né? E às vezes, quando chega ali, porque a gente tem uma listagem para eles escreverem o nome e tal, para a gente saber quantos nós estamos atendendo. E aí eu pergunto: você sabe o que é o reiki? Daí tem uns que falam: ah, já sei, já recebi. Não. Aí eu começo a explicar, daí eu digo: ó, então é assim, 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 e agora eu quero que você deite, porque agora você vai sentir. João, quando eles levantam, eles dizem: "Meu Deus, o que é isso? Que sensação boa". Eu falei: "Esse é o reiki, esse é essa energia linda, maravilhosa que nós temos aqui, ó, né, que a gente pode te proporcionar isso, né". Então é muito bem aceito, seja nos pacientes, seja nos colaboradores e os médicos. Os médicos, eles vão lá, sentem e diz: "Ah, eu vou começar a passar para os meus pacientes". Que maravilha, Sim. Edilamar, muito bem mesmo. Muitos parabéns a ti e a todos os voluntários. E por falar em voluntários, olha, tu tens tido assim dificuldades na gestão dos voluntários, por exemplo, os horários, os próprios voluntários, não é, que possam ter disponibilidade ou não? Como é que acontece quando há um que não pode ir? Partilha connosco um pouco como é que tem sido esta tua força de gestão. Então, como eu falei para você, a gente tem, vários mestres aqui, né, em Curitiba e tal. E aí, como eles vão sabendo dos projetos, eles perguntam, né: "Ah, Eide, ó, eu tenho uma pessoa que quer participar e tal". Então passa por uma entrevista comigo, né, para eu ver certinho todo o processo, como foi o curso dele, né, o que ele aprendeu, porque tem que ter um cuidado, né, de como lidado com os, vamos se dizer assim, aqui no Brasil, não sei se aí em Portugal é assim, às vezes eles misturam o reiki um pouco com as religiões, né. Então, às vezes, eles pegam aquela religião e colocam alguns símbolos que nós do reiki temos e mais aqueles. Então, eu não sei se é o certo isso, João, mas eu tento ficar mais próximo da nossa origem, né, da nossa linhagem, né? Então, tá, como é que é o processo? Ah, é isso. Aí eu peço assim, então, você quer entrar para o hospital, mas você vai ter que fazer um curso comigo, porque daí eu ensino realmente todo o processo, né? Mas eu não estou tendo muito problema nisso, porque assim, são poucos, sabe? Que geralmente os mestres que mandam os seus alunos, eles já são da nossa linhagem, tá? E aí, assim, claro, tem assim o processo, tá? Que horário que você pode fazer? Como que o dia, né? Então, eu faço uma escala, né? Como eu falei para você, segunda-feira nós temos das 9 da manhã às 9 da noite, na terça, a mesma coisa, na quarta, de manhã e à noite, ainda eu não consegui fechar a parte da tarde, né? E no sábado de manhã. Então, tem umas dificuldades um pouquinho, porque, tipo lá,
Geralmente são quatro voluntários em cada horário, porque nós temos 4 macas. Mas às vezes tem dois só que os outros não puderam ir. Então, o que, que eu falo, né? Porque às vezes, como eu falei para você, às vezes faz fila lá. Então, para eles não ficarem esperando, eu falo assim: ó, são 4 macas, vocês estão em 2, traz o pessoal, coloca na maca, diz: ó, você espera um pouquinho que eu já venho aqui, né? E você faz lá o reiki naquele que você pegou primeiro, depois você vai no outro. Então, a gente não deixa esperando e a gente consegue organizar isso. Mas, assim, a minha equipe lá tem 30 voluntários, né? Porque eu digo que tem um nosso, que é o Miguel, que eu falo que pensa em um serzinho assim, ele é o único homem do grupo, por enquanto, assim, maravilhoso, né? E então nós somos em 30, então dá para ir organizando, dá. Então falta um, a gente já fala lá quem pode ir hoje. Então a gente sempre está deixando é, o processo ali alinhado, sabe? Que maravilha mesmo, muitos parabéns e eu sei perfeitamente o quão exaustivo é esse tipo de processo. E tu realmente tocaste num ponto que é muito importante, é quando nós vamos fazer Reiki, nós de facto devemos fazer Reiki, não é? E apesar de neste campo nós termos muitos saberes, irmos buscar muitas coisas, de facto quando há um serviço é aquele serviço que nós temos que prestar, não é? E se eu não Sim, acreditar em Reiki, o que é que eu vou fazer, não é? Portanto, sim. muitos parabéns mesmo, porque queres manter Reiki como Reiki, e isso nem sempre é fácil e torna-se bastante exigente, mas acredito que também é por isso que esse projeto no hospital tem estado a durar e tem estado a correr tão bem, graças a esse empenho e a esse centramento naquilo que é a prática de Reiki. Acredito mesmo que o mestre Zui deve estar muito orgulhoso de ti. Muitos parabéns mesmo. Eu digo que eu brinco nos meus cursos, né? Porque geralmente, claro, eu tenho a imagem dele lá. Eu digo, ele não é um japonesinho simpático, hein? Olha só, ele é um amor, né? Eu tenho um carinho por ele, um respeito, assim, que todos nós reikianos, né? É extraordinário mesmo. Sim. Olha, e por exemplo, gostarias de contar, assim, um caso que tu tenhas tido lá de voluntariado que tenha ficado assim mais presente no teu coração? Sim, no início de 2018, nossa, isso foi assim muito bom, sabe, João? Por isso que daí, quando você tem umas experiências dessa, você sabe que você está no lugar certo, na hora certa, né? E foi assim. Em 2018, nós começamos assim devagar, né? Porque os médicos ainda, porque assim, você sabe que hoje está mais aberto, mas no início, assim, mas o que que é isso e tal? E eu sempre digo assim, ó, o Reiki, ele está reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, por isso que nós estamos dentro de um hospital. Então, ele já, opa, é verdade, né? E em 2018, eu fiz amizade com uma médica jovem, né? Ela era residente lá e tal. E um dia ela chegou para mim e disse assim: Eide, eu tô com um probleminha com um paciente. Ele amputou a perna dele e num acidente, né, que teve de moto, e ele teve que amputar a perna e ele está tomando 6 vezes morfina ao dia. E está sendo muito isso, né? Então, o que, que vocês aqui com o Reiki poderiam me ajudar? Eu falei, não, doutora, a gente vai até o quarto, a gente vai conversar com ele e tal, e vamos ajudá-lo, né? E aí nós fomos até o quarto, nós fomos em 4, né? E assim, né, João, como eu sou parapsicóloga, também trabalho com a hipnose, e o reiki também vem toda essa parte daí, a parte energética, e ajudando, né, a transformar. Eu cheguei no quarto e já fui perguntando para ele, né? E daí, como é que você está? Daí ele disse assim: estou com dor. Aí eu falei: dor aonde? Aí ele parou assim, porque é aquela dor fantasma, né? Onde o inconsciente guardou a última dor dele, né? Aí ele parou, ficou me olhando assim, porque a cicatrização da perna dele já estava boa, entendeu? Mas ele sentia muita dor ainda. Aí eu falei assim, então tá, vamos fazer um relaxamento, e aí eu vou fazer o reiki, nós vamos fazer o reiki aqui em você, você vai ver como você vai se sentir bem. E aí eu fiz, claro, todo um processo para ele entender o que estava acontecendo com ele. E a gente começou a fazer o reiki, tá? Naquela semana,
Ele de 6 ele diminuiu para 3 vezes ao dia. Na outra semana, ele ficou acho que mais 2 ou 3 dias e já foi para casa, sentindo assim normal. E aí nós íamos até a casa dele para fazer um pouco mais de reiki, né. Hoje tá super bem. Na época, assim, foi um boom, sabe, João, porque assim, nossa, como é que pode? Até a própria médica: "Eide, como pode ter diminuído?" Aí eu expliquei para ela todo o processo que acontecia, né. Então isso marcou muito, sabe, todos nós ali. Que maravilha de testemunho e principalmente que bondade tão grande nesse voluntariado. Realmente é tão bom ver assim Reiki de uma forma integrativa, não é? Em que a parte Sim, médica cuida daquilo que é a sua responsabilidade e nós podemos auxiliar também na gestão da dor e no bem-estar da pessoa. Realmente é maravilhoso. sim. Heidi, nós estamos mesmo aqui a terminar este nosso Só por hoje e queria te deixar como última pergunta, que é qual o desejo que gostarias de partilhar com todos aqueles que nos escutam? Olha, eu digo, sabe, até é engraçado que ontem eu pensando, porque quando a gente vai para uma entrevista dessa tão especial, né, porque você é muito especial, você sabe disso. Eu ficava pensando: "O que que eu vou passar? O que que eu vou falar? O que que", né. E daí eu falei: "Sabe de uma coisa? Eu vou deixar que o meu coração flua, né". E agora ele vai fluir e eu vou dizer o seguinte: o mundo está precisando de amor, né, muito amor, em todos os aspectos, né, porque eu digo, João, depois da pandemia, eu compreendia que as pessoas elas poderiam mudar, né, ser mais humana, mas eu vi que depois da após a pandemia, as pessoas elas ficaram mais fechadas ainda e com medos, né? E eu digo que para isso a gente tem que dar amor, né? Então, é amor num voluntariado, que é no hospital, seja num curso, seja numa pessoa fora, em qualquer lugar. Porque o que é o reiki, né? É amor incondicional. Então, vamos trazer esse amor para nós cada vez mais reiki, mais reiki, mais reiki, né? Porque eu digo que o reiki, tem gente que diz assim, ai, mas eu tenho que ter uma salinha, eu tenho que ter. Não! Você está lá fora. Eu tenho uma situação que eu faço. Eu estou indo, dirigindo, de repente eu vejo uma ambulância. Já eu penso assim, faço os símbolos do reiki né, que ele fique bem, que ele. Então você pode fazer reiki em qualquer momento. Então eu digo, vamos fazer muito reiki para que esse amor renasça mais no coração do povo, né? E eu acho que é isso, é amor, amor e amor. Heidi, sou realmente teu fã. Muito bem, Ah, que delícia. mesmo muito bem. Olha, eu acho que sim, expuseste exatamente aquilo que também se passa cá em Portugal e aquilo que temos estado a ver. Afinal, o Covid não trouxe a grande elevação da consciência para todos como esperávamos, trouxe para alguns, claro que sim, mas ainda ficou a faltar muito por fazer. Então, eu acredito mesmo que este desejo que tu trazes e que realmente o amor incondicional e a nossa prática de Reiki possa estar cada vez mais presente em tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós vivemos. Heidi, foi um prazer enorme estar contigo, que Para mim bom, também. muito honrado pelo teu trabalho e acredito que Reiki está em boas mãos e que o Mestre Zui, sem dúvida alguma, está extremamente feliz por tudo aquilo que está a acontecer. Muitos parabéns a ti e a todos os teus voluntários. Muito E obrigado. gratidão, viu, João? Gratidão. Você também é um ser assim maravilhoso, viu? Foi um prazer enorme de estar aqui com você, viu? Obrigada. Muito obrigado.